Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Não é a reta final ainda, mas a gente tem mais quadros pra fazer. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Day, assim, queria muito te ouvir sobre isso, assim. Uma pergunta que eu fiz pra algumas pessoas aqui que eu admiro e eu queria saber de você também, que é... Tem vezes que eu penso em largar o futebol, porque é um meio muito escroto, cara. É muito escroto. É muito hostil, ofensivo. Ele é misógino, ele é racista, ele é homofóbico, ele é reacionário. E ele tem muito ódio envolvido, assim. É uma parada, assim... E é um meio muito conservador e tal. A minha irmã, a Maria, ela fala... Cara, eu não entendo... Gosto tanto de futebol, cara, porque é tão escroto o em volta. E a minha opção é não racionalizar. Porque se eu racionalizar, eu abandono no minuto seguinte. Exato. Eu fico uma coisa quase infantil, olhando pra aquilo, lembrando do meu pai e tal. Como que você faz pra continuar lidando com isso, assim, com tanta coisa que repele a gente? Mano, é difícil. E eu penso nisso constantemente, tá? A mesma coisa que você pensa, assim, de tipo, que loucura é essa? Eu penso constantemente, assim, sabe? Porque... É isso, assim, e as redes sociais, elas também deram uma inflada nisso, nessa nossa sensação de muito ódio, e principalmente porque é isso, tem gente que, pô, vai estar atrás, a gente não vai saber, e vai ser extremamente xingado por pessoas que a gente nem faz ideia quem seja, e que só fazem isso também porque estão atrás de, enfim, fakes ou qualquer coisa que seja. Mas toda vez é isso, que eu penso, ao mesmo tempo que eu penso num trabalho que eu posso fazer de, sei lá, tentar... conscientizar mais as pessoas, mesmo que seja extremamente difícil, sei lá, fazer meu papel ali com a mini bolha que eu alcanço, isso tá num lugar mais de, tá, isso é um propósito. Fazer com que, sei lá, que as mulheres jogadoras, elas tenham mais, enfim, um ambiente de trabalho melhor, seja para elas serem aplaudidas, sejam de oportunidade de trabalho, sejam de audiência, sejam de a gente entender quem são elas, por exemplo. Que a gente consiga, pô, lembrar o motivo do que o torcedor tá aqui. Entende? Que o torcedor, ele se identifica, ele se emociona, ele se conecta com o clube como poucas coisas, assim. E o futebol, a gente tá tão envolvido por isso, assim. Minhas amigas também que não são do futebol, elas, tipo, não gostam. Eu tô tentando fazer elas gostarem por meio do futebol feminino. Que elas já, tipo, tá, melhor. Mas assim, elas não gostam. E exatamente por isso, assim, porque é muito violento, é muito hostil mesmo, assim, por muitas vezes. E é isso, assim, acho que eu olho pela perspectiva boa, que é tipo a conexão, o esporte, a parada mais social envolvendo quanto moleque e mina também que sonham em se tornar jogador de futebol pra mudar a família, sabe? Essa qualidade da família. Então eu tento olhar por essa perspectiva, porque senão eu surto também. E é tanto que eu percebo que, assim, agora nos meus tempos livres, é louco, né? Quando o seu lazer vira profissão. Obviamente, eu ainda consumo muito futebol, mas eu tenho momentos que eu não quero ver. Que eu, putz, sei lá, eu quero assistir série, eu quero ler um livro, eu quero fazer qualquer coisa que não seja assistir um jogo. Porque senão eu vou trabalhar. E aí isso, sei lá, trabalhar muito também me incomoda, sabe? Então, tipo, eu fico meio que nessa, assim. Eu acho que eu não achei a fórmula certa de, pô, ter um distanciamento, mas não distanciar tanto porque é meu trabalho, obviamente. Mas também não ficar totalmente imersa nisso, porque senão você adoece. Né? No sentido não só de trabalho, mas de tá nessa atmosfera. Então eu olho muito mais como um propósito, fazendo com que eu consigo. Que é, tipo, tá informando, levantando pauta que eu acho que é importante nas minhas redes, na própria Casa TV, entendeu? Acho que, assim, mas é muito difícil mesmo, né? Porque tá osso. tá osso, assim, tá osso, exatamente. E quando, eventualmente, eu não sei se você sofre isso, porque... Você tá no Twitter, e o Twitter é um esgoto. Mas quando eventualmente rola um hate, alguma coisa assim, você fica puta, você fica triste? Como que você reage? Te afeta ou não? Você já criou uma caça que não te afeta? Como que é isso pra você, Day? Muito louco, assim, porque... Primeiro, eu sempre converso com a Belle, por exemplo, enfim, com outras mulheres, como... Eu, na minha posição de repórter e apresentadora, é uma posição muito mais aceita do que as meninas que narram e comentam, por exemplo. Quer dizer que vão aceitar tudo que eu falo? Não. Mas assim, comentarista e narradora, muito porque tá ocupando espaço que os caras acham que são só dos caras, ou que mulher não pode fazer, ou que tá no inconsciente que é só homem que vai fazer, ou que tá dando opinião, sabe? Eles, pô, ficam histéricos. Acho que essa é a palavra, assim, histéricos. Então, acho que reportagem, apresentação, eu tenho um pouco mais de aceitação disso. Eu não vou ser xingado só por ser mulher. Isso, obviamente, às vezes acontece. Não tô imune, às vezes sim. Mas, assim, é raro, por incrível que pareça. É muito mais sobre, sei lá, tô no Twitter, deu uma opinião.
Aí aparece uma galera, inclusive eu falei uma opinião sobre a influenciadora que está em evidência aqui. Eu não vou falar o nome dela. Não vamos nunca. Não vou, porque Nunca, eu não quero o dar nunca esse vai citar espaço. o nome dela. Exatamente, você sabe quem é. Eu fui muito xingada, assim, por pessoas aleatórias, assim. E assim, não me ofende, eu nem me importo. Porque é isso, assim, tipo, cara, se você estivesse na minha frente, tu ia tancar falar isso? Não ia. Não ia aguentar, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei quem é você não sabe nada sobre mim. É irrelevante. Hoje eu consigo não me importar. Sabe? É tipo. Consegue? Consigo. Verdadeiramente, assim, você não fica com vontade de. Não, assim, acho que eu tive uma situação muito extrema. Tipo, sei lá, por exemplo, chat do YouTube. Não me importo. Aleatório. Xingamentos no Twitter. Tipo, essa vez agora. Xingaram pra caramba. Sei lá, não perdi o sono, sabe? Acho que a única vez que, assim, que eu fiquei muito. Assim, claro, no começo eu também procurava meu nome. Tipo, pô, não é legal. Mas eu fui parar numa página de extrema-direita. Depois da entrevista da Bia Souza, na Olimpíada. E aí, foi tipo Falando assim... o quê? Era obviamente sobre pautas raciais, e aí eu não lembro se era, tipo, estavam chamando a gente, sei lá, ou de coitada, ou alguma coisa, ou mimimi, ou militei, sei lá, qualquer essas variações que são, tipo, sei lá, 5 palavras que essa galera sabe falar, né? Acho bizarro, porque são muito burros. E então, tipo, acho bizarro. E aí, eu acho que dessa eu fiquei com raiva. E fiquei com raiva, assim, porque era uma página de extrema-direita que tava de pé ainda. E postando atrocidades de N assuntos. E inclusive minha. Aí, tipo, tava a minha foto lá, junto com a Bia. Então foi, tipo, loucura. E aí, os comentários com muito mais ataques também. No post da própria Casa TV também, enfim, vi um monte de coisa lá. E aí, isso me deixou um pouco com raiva. Me deixou com raiva de, tipo... Cara, que loucura é essa, sabe? Tipo assim, que brisa é essa sua, mano? Tipo, exatamente, de querer me atacar de uma forma racial. De querer diminuir o momento. De querer diminuir uma conquista da Bia. E por umas justificativas que eles acham legais, assim, sabe? Ou que eles acham que faz sentido pra diminuir uma conquista da Bia Souza. Que simplesmente foi a primeira medalha olímpica de Paris, pô. É loucura. Então... Isso me deixa com raiva. Isso me deixa com raiva, assim. Quando eu sinto que as pessoas, elas querem ser baixas, assim. Sei lá, um xingamento X pela minha opinião. Agora, quando eu vejo uma parada, tipo, que é baixo mesmo, que é de... E organizado, né? Porque é isso, não é muito... Isso que rolou não foi foi, tipo, é isso. É uma coisa meio arquitetada mesmo. E, tipo, ó, vamos lá. Porque lá estão, sei lá, estão falando mimimi. Entendeu? Então, é meio que isso. Estão lacrando. É bizarro. E aí, isso me irrita. Que aí você sabe, tipo, como que você vai lutar contra isso? Um negócio que é arquitetado. Que aí a gente começa a falar de coisas dos meios de, enfim... de comunicação que a gente tem, a gente começa a falar das redes sociais, a gente começa a falar de regulamentação, enfim, aí isso me dá raiva, porque aí eu vejo que é o sistema, e aí isso me deixa maluco, entende? Entendo. É foda. Enfim, é dificílimo, cara, é muito difícil.